Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, sexta-feira, 30 de outubro. Confira os destaques desta edição. Região 16 em alerta. Aumento de casos de Covid-19 chegam a 85%. Entrevista com candidatos a vice-prefeito de Erechim chegam ao final com Roberto Lucas. Urnas eletrônicas começam a ser preparadas para as eleições em 15 de novembro. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Para reforçar a importância dos pequenos empreendedores e do cooperativismo como motores da economia, o Sicredi acaba de lançar uma poderosa ferramenta digital, o Portal do Microempreendedor, com informações essenciais e conteúdos exclusivos para quem já é microempreendedor, individual ou para quem quer se formalizar. São diversos conteúdos sobre gestão de negócios, além de links e dicas úteis para o desenvolvimento de associados e não associados. O objetivo é promover o apoio à educação financeira, o fortalecimento do empreendedorismo e o desenvolvimento local. Para saber mais, acesse o Portal do Microempreendedor, no site que aparece logo abaixo. E o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL, Associação de Municípios do Alto Uruguai, tem monitorado de forma permanente a região 16, que compreende 32 municípios, mais as cidades de Rio dos Índios e Nonoai, com uma população estimada de 240 mil habitantes. Em relação aos casos ativos de Covid-19, tem se registrado um aumento nos casos. Acompanhe agora a entrevista que realizamos com Jackson Arpini. Jackson, desde março vivemos essa questão do isolamento social, do coronavírus, da pandemia, que mudou a nossa rotina diariamente. A AMAL realizou diversas campanhas nesse período todo para incentivar e instruir as pessoas quanto à prevenção. Chegamos em números bem satisfatórios, mas agora eles começam a regredir. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Boa noite, telespectadores da TV Erechim. Uma saudação especial à minha amiga Sandra e obrigado pelo convite. Realmente, nós estamos neste ano, o mundo todo, discutindo a questão referente à pandemia do novo coronavírus. Fomos pegos de surpresa, é uma situação que tem trazido inúmeras mazelas no campo da saúde, no campo da economia e no campo social. Todos são sabedores de que é um vírus com alto poder de disseminação, de propagação e também apresenta um certo potencial de letalidade. A nossa região faz parte do estado do Rio Grande do Sul, portanto também tem sentido esses efeitos oriundos da epidemia do novo coronavírus. A nossa região foi muito bem avaliada por parte do estado, por parte do sistema de distanciamento controlado, nestes meses de enfrentamento. O primeiro caso ocorreu em meados de março, então nós estamos há aproximadamente 7, 8 meses traçando ações e estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus. Neste período todo nós conseguimos alguns avanços, nós temos uma taxa de letalidade bem abaixo quando comparada ao estado, nós temos uma taxa de recuperação positiva, expressiva também quando comparada ao estado, e nós atingimos indicadores, patamares positivos com relação ao número de casos ativos. Nós chegamos no mês, em 14 de outubro, a ter apenas 48 casos ativos num universo que está sendo monitorado. Qual o universo que nós estamos monitorando? Toda a região 16, que compreende os 32 municípios da AMAL, mais Rio dos Índios e Nonoai. Isso dá um contingente populacional de aproximadamente 240 mil habitantes. Então nós chegamos a um número baixo, de 49 casos ativos, o que é extremamente promissor. Porém, nós estamos verificando que esses números, depois de uma curva decrescente, começaram a dar sinais de evolução. Nós não temos ainda elementos suficientes para afirmar se isto é ou não uma segunda onda. Nós estamos acompanhando o cenário mundial,
nós estamos verificando o que está ocorrendo com os países da Europa, nós estamos verificando que os Estados Unidos a cada dia tem registrado um número maior de casos, ultrapassando a ordem de 90 mil casos por dia. Nós estamos também observando, constatando o retorno de alguns casos em alguns estados do Nordeste, a evolução dos casos da Covid, e isso nos remete a um momento de preocupação se isso vai ocorrer ou não com a nossa região. Jackson, se fala muito na questão da vacina e que a vacina vai ser um marco importante aí para essa prevenção e para conter esse vírus. Até que essa vacina não chegue aqui no Brasil, nós precisamos continuar nos resguardando, mantendo todos esses protocolos de segurança. Extremamente importante esse questionamento, porque algumas respostas nós já temos quando fizemos menção ao novo coronavírus. Até o presente momento não há nenhuma terapêutica com comprovação científica para fazer enfrentamento deste vírus. Há estudos com vários medicamentos. Nós sabemos, como já mencionei, a facilidade de disseminação do vírus. Nós sabemos que ele tem um potencial de letalidade. Então, uma série de fatores nós já conseguimos evidenciar neste espaço, digamos, nesse quadro pandêmico. Porém, nós temos hoje como medida preconizada, como medida de prevenção, os protocolos sanitários. Até que não surja a questão da imunização, até que não surja uma vacina com base científica e que produza resultados na imunização das pessoas, nós temos apenas as ferramentas de prevenção, que são os protocolos sanitários. Então, é extremamente importante colocar para a população, nesse momento em que estamos num período de alerta, tendo em vista os nossos indicadores, que continuam valendo todas aquelas medidas preconizadas. Nós soubemos, temos consciência de que, decorridos 7 meses do processo pandêmico, há uma resistência por parte da população de permanecer nas suas residências, da utilização permanente do uso de máscara. Isso é natural e eu diria que é compreensível. Porém, nós não podemos relaxar na conduta da higienização correta das mãos, nós não podemos relaxar na utilização do álcool gel, nós temos que evitar a aglomeração de pessoas, porque a transmissibilidade é muito fácil, então respeitar o distanciamento social. Nós temos que utilizar a máscara de proteção individual, nós temos que ter um cuidado com as pessoas que têm uma certa idade, ou seja, acima de 60 anos e que apresentam alguma comorbidade. Nós estamos, e foi alvo de discussão no Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, passando também pelo momento atípico, onde novas engrenagens começaram a se movimentar. Certo. Nós estamos num processo eleitoral, nós estamos atravessando um processo eleitoral e obviamente que num processo eleitoral ocorre reuniões, ocorre aglomeração de pessoas, ocorre um contato físico mais próximo, mesmo que haja um protocolo produzido pela Secretaria Estadual de Saúde com orientações. Então nós estamos atravessando este período, nós estamos agora num período em que está ocorrendo o retorno às atividades escolares. Isso também é uma engrenagem que começa a se movimentar, do deslocamento dos alunos, do deslocamento dos professores, do envolvimento dos pais. Então é toda uma nova engrenagem que toma uma certa proporção. Nós estamos verificando que as pessoas, já mencionamos, estão cansadas de ficar nas suas residências, estão na exaustão e começaram a sair com mais frequência. Nós estamos entrando num período de verão que permite também essas aglomerações e tudo isso tem que ser monitorado com muita precisão. Então nós acordamos, os membros do comitê, de fazer umas avaliações criteriosas, uma série de gráficos de comparativos para ver se este sinal de evolução vai se manter numa curva ascendente ou é apenas uma situação pontual dado a esses fatos que nós comentamos. Desde que começou o período eleitoral, a gente percebeu que o governador do estado mudou os mapas. Praticamente todos viraram laranjas, poucas regiões ficaram em vermelhas. E também se abriu aí os decretos permitindo algumas festas. Isso também é um ponto a considerar? É um ponto que nós temos que considerar e aqui quero fazer uma analogia. Se nós retrocedermos a 4 semanas atrás,
nós podemos verificar pelo modelo do Estado, que é o sistema de distanciamento controlado, que o Estado do Rio Grande do Sul estava totalmente na cor laranja, o que significa médio risco. Logo na sequência, nós observamos, nós verificamos que algumas regiões migraram para a cor amarela, o que significa baixo risco. Então, o estado estava dividido em duas cores, na cor laranja e na cor amarela. Porém, se nós retrocedermos para a semana anterior, nós já verificamos, na última deliberação do Estado, que não há mais bandeira amarela, baixo risco, ainda há predominância da bandeira laranja, médio risco, porém, já surge regiões com a bandeira vermelha. Então, existe uma série de indicadores que nos colocam nessa situação de alerta. Nós queremos nos antecipar aos fatos do ponto de vista de prevenção da epidemia. Se nós analisarmos o Estado como um todo, o Brasil como um todo, nós já verificamos que alguns estados que estavam em situação estabilizada já estão numa situação de crescimento dos casos, principalmente os estados do Nordeste. Nós já percebemos aqui no estado que nós não tínhamos nenhuma região com bandeira vermelha, isso nós estamos verificando, e nós estamos verificando na nossa região que há um aumento dos casos ativos. Em que pese, é importante colocar para a comunidade, nós temos uma excelente taxa de recuperação, tá? Nós temos uma baixa taxa de letalidade e nós temos uma baixa taxa de ocupação dos hospitais que possuem alas Covid, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Porém, também é importante colocar para as pessoas que estão nos assistindo que a partir do surgimento de novos casos ativos é que vão surgir a necessidade das internações hospitalares. Então, como nós estamos numa fase com um número aceitável de casos ativos, obviamente que houve uma redução nas taxas de internações hospitalares. Porém, se houver esta tendência de evolução dos casos ativos, consequentemente, parte desses casos necessitarão de internação hospitalar, tanto em leitos clínicos como de UTI, e nós vamos verificar também que essas taxas acabarão tendo números mais expressivos. Embora a gente tenha hospitais bem equipados aqui em Erechim, as UTIs Covid também, é preciso ter esse controle para que a gente não sufoque o sistema público de saúde, né? Para que não tenha uma superlotação de um momento para o outro. Isso seria um agravante para as pessoas que venham usar esse serviço. A grande preocupação do país, e nós fizemos parte do país, é que não houvesse uma sobrecarga do sistema da atenção terciária, dos hospitais. Certo. Aqui na nossa região, pelo monitoramento e pelas ações traçadas, as ações de prevenção e de enfrentamento, nós tivemos bons resultados. Nós chegamos no momento mais crítico, vamos assim denominar, com uma ocupação em torno de 60% dos leitos de UTI. Ainda nos dava 60%, 65%, o que nos dava ainda uma margem de segurança, considerando então o indicador de 100%. De lá para cá, a partir desse indicativo de 65%, nós percebemos claramente a cada avaliação uma diminuição. Eu tenho dito que nós não podemos perder aquilo que conquistamos. E nós conquistamos com um esforço coletivo, com a participação dos profissionais de saúde, das lideranças da saúde, da sociedade como um todo, da população que aderiu à proposta de prevenção. Todos estes fatores nos levaram a uma situação aceitável ou satisfatória quando estamos diante, eu tenho dito, do temido, do traiçoeiro novo coronavírus. Não podemos perder isso. Para que a gente não perca isso, até que surja uma imunização, uma vacina apropriada para este caso, nós temos que ter presente, de forma corriqueira, habitual, as medidas preconizadas. Nós percebemos, eu acho que a sociedade como um todo percebe, que já existe um certo relaxamento no que diz respeito à aglomeração das pessoas. Certo. Até pelo cansaço, pela exaustão de ficarem em casa ou de não se encontrarem com os familiares e com os amigos. Isso nós estamos percebendo toda esta movimentação por parte do processo eleitoral, nós estamos também verificando essa questão referente ao retorno das aulas, e tudo isso são fatores que poderão
alterar a nossa curva epidemiológica. Se nós realizarmos tudo isso que está acontecendo, adotando as medidas preconizadas, nós temos menos chance de que haja então uma disseminação ou uma propagação numa velocidade maior da epidemia do novo coronavírus. Portanto, eu reitero, é extremamente importante neste momento em que nós estamos numa situação de alerta, porque o gráfico aponta, sinaliza para uma curva ascendente, que as pessoas adotem as medidas preconizadas com o maior rigor, especialmente no que diz respeito à aglomeração das pessoas e ao distanciamento social. Jackson, obrigada por participar do nosso jornal e parabéns a todo o trabalho que a AMAL tem desenvolvido nesses últimos meses, trabalho incansável, também a toda a equipe médica, a toda a equipe de enfermagem, que não mediram em momento algum esforços para oferecer o melhor tratamento e a melhor condição para o paciente com Covid. Sandra, eu agradeço a oportunidade e quero apenas fazer uma menção com relação a esta questão do enfrentamento. Eu acho que uma das ações que nos oportunizaram um resultado positivo foi que a região atuou de forma integrada, com ações regionalizadas. O que isso significa dizer? Que aquilo que nós adotamos no município A foi adotado no município B. Aquilo que nós adotamos no município B foi adotado no município C. Então, nós formamos desta região de 34 municípios, 240 mil habitantes, sob o ponto de vista da Covid, um único espaço. Então, o enfrentamento foi articulado, foi integrado e isso possibilitou, sob o nosso olhar e também sob o olhar do Estado, uma posição diferenciada no que diz respeito aos indicadores. Porém, reitero, nós não podemos perder aquilo que conquistamos e por isso conclamamos a população para que continuem vigilantes no que diz respeito à adoção das medidas preconizadas. Muito obrigado. E agora a gente fala de polícia. Na tarde de quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar abordou uma mulher em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na sacola que ela carregava foram localizados 80 pedras de crack, R$ 32,00 em dinheiro e 2 celulares. A mulher informou que estava vendendo a mando de um homem de Porto Alegre, indicando o local que ele estaria. A guarnição deslocou-se até o local informado, onde localizaram o homem, e com ele encontraram 122 pedras de crack e um celular. Na residência do homem foram localizados mais 327 pedras de crack, um revólver calibre 38 mununciado e mais 20 munições sobressalentes. Ambos foram presos em flagrante. No próximo bloco, você confere. Entrevista com candidatos a vice-prefeito chega ao final com Roberto Lucas. E nós também falamos sobre o final de semana, a previsão do tempo e sobre este feriado que se aproxima. Já voltamos. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É Master Ofertaço. Coxa sobrecoxa com dorso, R$ 5,89 kg. Batata inglesa branca, R$ 2,59 kg. Arroz branco biju, R$ 17,90. Papel neve, folha dupla com 16, R$ 17,99. No Master Mais Vantagens, cerveja Devassa lata, R$ 1,89. Se for dirigir, não beba. Corra, é só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa. Quer novas oportunidades de negócio? Conecta aí. Sicredi Conecta, a vitrine virtual, sem taxas e exclusiva entre associados do Sicredi. Baixe o aplicativo. E na quinta-feira teve início a preparação das urnas eleitorais para a eleição de 2020 em todo o Rio Grande do Sul.
Todas as 165 zonas eleitorais devem fazer o carregamento das urnas com os softwares e com os demais dados necessários para o pleno funcionamento. Em Porto Alegre, o trabalho está sendo realizado no depósito onde ficam armazenadas as urnas. A capital tem 10 zonas eleitorais. Ao todo, serão preparadas 2.828 urnas, sendo 2.643 para votação e 185 urnas reservas, destinadas à substituição dos equipamentos que poderão apresentar algum defeito. A previsão é de que o trabalho seja concluído até o dia 9 de novembro. Seguimos esta semana de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Erechim. Todos tiveram um tempo de 20 minutos para falar sobre suas propostas da sua coligação. Hoje, nosso último convidado é Roberto Lucas, da chapa Erechim Acima de Tudo. Nessa noite, realizamos a última entrevista com os candidatos a vice-prefeito. E o nosso convidado é o Roberto Lucas, da chapa Erechim Acima de Tudo. Nós vamos conversar e o candidato terá 20 minutos para falar das suas ideias e suas propostas para que torne Erechim uma cidade melhor de se viver. Bem-vindo, candidato. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Como eu sempre tenho falado nos últimos dias, o papel da imprensa é realmente muito importante no jogo democrático, pois nós devemos observar, todos devemos observar a questão da isonomia, né, onde todos os candidatos têm a oportunidade de falar seu programa de governo. Então agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Obrigada, é um prazer recebê-lo aqui na TV. Candidato, o Distrito Industrial da Visorze pode instalar muitas empresas e gerar empregos e assim distribuir renda para diversas famílias e tornar Erechim um grande polo industrial. Na sua opinião, qual a importância deste distrito e os projetos caso eleito? Esse distrito ele é muito importante para a questão da geração de empregos e fomento do empreendedorismo na cidade. Ele está hoje de forma irregular, nós devemos regularizá-lo. E também a questão da infraestrutura dele, né? Nós temos que, no momento de transição intergovernos, nós devemos conhecer o nosso potencial do parque de máquinas, inclusive, e pretendemos sim viabilizar ali obras para que se torne atrativo para empresas, inclusive de fora, virem a se colocarem aqui no município. Ok. 2020 foi um ano marcado pela pandemia do coronavírus, que deixou marcas na vida de muitas pessoas. Em 2021 ainda vamos ter muitos reflexos desta pandemia. No seu plano de governo, o que se planeja para oferecer uma saúde mais abrangente e eficiente na hora de oferecer serviços em unidades básicas e também na Fundação Hospitalar Santa Terezinha? Bom, veja bem, Sandra, nós temos hoje uma ideia de trazermos um projeto já implantado, por exemplo, em Curitiba, que é um exemplo em várias áreas para o resto do país, onde lá eles têm a população tem a possibilidade de marcar exames e consultas via aplicativo de celular, via internet. Então, nós temos a intenção de implementar um sistema parecido em Erechim, claro, considerando um estudo prévio de impacto econômico, inclusive, que não onere sobremaneira o erário público e que, uma vez implementado, vai dinamizar a questão do serviço de saúde no município. Hoje nós temos um sistema integrado das UBSs, onde fica o histórico de exames do paciente, porém existe ainda um choque de informações com o sistema do Hospital Santa Terezinha. Então nós temos que integrar esses sistemas e também alguma possibilidade de deixar de forma pública para que o usuário possa ter acesso ao seu histórico também. Hoje em dia, se você quiser você é o usuário do sistema público das UBS, se você precisa de uma cópia de um exame, você tem que se dirigir pessoalmente até a UBS e solicitar no balcão. Com a implementação desse sistema,
ficaria muito mais fácil porque o usuário poderia, tendo acesso à internet de casa, conseguir esses documentos de forma mais fácil. Também pretendemos melhorar o sistema que já temos, pois sabemos que nem todos possuem acesso à internet ou um celular, especialmente a população de Erechim mais desassistida, né? E a questão da saúde do Hospital Santa Teresinha, nós pretendemos dar uma valorização maior ao funcionário que lá desenvolve seu trabalho. Quanto à questão da pandemia, vários serviços eletivos ficaram estagnados. Então nós temos um plano para fazer andar mais eficientemente a questão dos protocolos referente a esses serviços eletivos, que deveremos dar uma atenção especial, pois muito se ficou parado e as pessoas precisam retornar a ter esse atendimento o mais rápido possível. Parque Longines Malinowski é considerado o pulmão verde de Erechim, que precisa ser preservado e o espaço utilizado. No seu plano de governo, caso eleito, se planeja revitalizar o parque? Sim. Quanto ao Parque Longines Malinowski, hoje, como todos sabem, ele está trancado, o público não pode mais circular lá, inclusive por uma questão de segurança, né? Tivemos vários problemas lá dentro, mas o nosso plano de governo contempla, sim, a reabertura dele para a circulação de pessoas, implantando ali um sistema de segurança, que as pessoas possam entrar lá de forma segura. E também temos uma situação que o nosso programa de governo prevê, que é a questão de fazer uma parceria com as universidades locais para que seja implementado uma situação de estudo da fauna e flora, a questão da biologia toda do parque. As escolas municipais neste ano paralisaram as atividades e, por questões tecnológicas, não adotaram um modelo híbrido de ensino. E também houve muitas reclamações quanto a vagas de creche. Caso eleito, a educação está sendo pensada de que forma? Quanto à educação, nós temos uma atenção muito especial para essa área, tanto que nós já temos trabalhando conosco um profissional qualificado para a área, que é o Dr. André Cola, dono de um currículo exemplar. Ele é pós-doutor em neurociência e nós colocaríamos ele à frente da Secretaria de Educação, onde ele já tem contemplado ali projetos para lidar com essa situação pós-pandemia. Quanto à questão do retorno às aulas no próximo ano, nós vamos observar como está naquele momento a situação da pandemia. Pretendemos sim retornar às aulas presenciais, claro, observando o regramento sanitário, e também nós temos a ideia de implementar um sistema também de acompanhamento de notas e de trabalhos por aplicativo, disponibilizado aos pais para que possam acompanhar ali em tempo real o rendimento do aluno. E também devemos observar que isso passa muito por uma questão de competência estadual. Não sabemos como o governo do estado estará com o sistema de bandeiras, mas do que depender da gente, nós pretendemos sim voltar à aula presencial. Okay. Projetos para a agricultura e também para a agricultura familiar que precisa de estrutura para escoar o seu produto. Quanto à questão da área rural, nós temos recebido muita demanda nesse sentido, que é justamente referente ao escoamento de produtos. O produtor rural, geralmente ligado a propriedades familiares, tem nos colocado uma situação de quase abandono, onde as estradas são muito deficitárias e eles têm muitos problemas para trazer o produto até a cidade. Nós temos sim um planejamento na questão de melhorias nas estradas rurais, onde nós temos que dar uma atenção especial às pessoas que manteram viva a economia, não só em Erechim, mas no Brasil todo, que é a área da agricultura, o chamado primeiro setor. Erechim é considerada uma cidade segura.
O projeto Sentinela tem dado segurança para os munícipes através do videomonitoramento, mas é preciso ampliar para oferecer mais segurança. E também no trânsito não há nenhuma campanha educativa. No seu governo, caso eleito, haverá ampliação do projeto Sentinela e campanhas educativas para o trânsito? Quanto ao vídeo monitoramento, que é o projeto Sentinela, nós temos sim a intenção de ampliá-lo, inclusive buscando parceria público-privada para levarmos mais pontos de vídeo monitoramento para os bairros, especialmente em frente às escolas. Quanto à questão educativa, nós queremos sim fazer um trabalho nas escolas em uma parceria com a Guarda de Trânsito, Departamento de Trânsito e também a Força Voluntária, para que criem um projeto aos moldes do que era o PROERD da Brigada Militar, para que leve para dentro das escolas a questão da segurança em geral e também educação para o trânsito. O governo do estado anunciou a parceria público-privada para a construção do novo presídio em Erechim. No seu governo, o terreno será doado para esta obra? No que depender do nosso governo, sim, a gente tem a intenção de doar a questão do terreno para a construção do novo presídio. Nós devemos enfrentar este problema porque é uma demanda muito grande da sociedade erechinense. Já tivemos diversos problemas, estando o presídio localizado aqui na área central, até inclusive na frente do Parque Longines Malinowski, onde já tivemos casos que os presos que fugiram acabaram se escondendo ali e depois entrando numa situação de foragidos. Então, claro que nós devemos observar toda uma situação jurídica quanto a essa parceria com o governo do estado para implementarmos o presídio aqui. Mas no que depender da nossa administração, sim, nós temos a intenção de doar este terreno. No governo atual, a revitalização das praças foi implementada, mas é preciso olhar para as calçadas, para os canteiros e também para os passeios. E também melhorar a estrutura de escolas e creches. Quanto à aplicação dos recursos públicos nestes itens, de que forma seu governo planeja? Nós temos a intenção, sim, de trabalharmos nesse sentido, de uma revitalização começando pela área central da cidade. Claro que observando a preservação das características históricas que nós temos aqui. É importante frisar este aspecto. Nós temos, inclusive, projetos na cidade prontos de vários parceiros, aos quais nós pretendemos, uma vez dentro da prefeitura, sentarmos para dialogar a melhor forma de executar a obra. É claro que passando pela situação de orientação da Secretaria de Obras também, cuidando da questão não apenas jurídica, mas de impacto econômico que terá para os cofres públicos, e também a questão da iluminação pública, que nós queremos passar para a integralidade na situação da iluminação de LED, que já foi implementada em parte e queremos expandi-la. O candidato Roberto Lucas tem 10 minutos e 18 segundos para fazer as suas considerações finais. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está assistindo é a seguinte: eu gostaria de lembrar da Lei 135/2010, conhecida como Lei de Ficha Limpa, que foi de iniciativa popular, porque naquele momento, quando foi organizado pela sociedade civil, havia uma indignação enorme quanto à questão da corrupção e a imoralidade na administração pública. Nós sabemos que a Constituição deixa bem claro que um dos princípios da administração pública é justamente a imoralidade. Então, como eu disse, por iniciativa popular, foi colocado esse projeto de lei e aprovado e passou a vigorar a partir de 2010, onde se buscava naquele momento uma questão justamente de evitar
que pessoas indignas do cargo público assumissem a administração. Bom, é nesse sentido que eu gostaria de deixar muito claro que as pessoas devem buscar informações junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que verifiquem essa situação da ficha limpa. Veja bem, nós temos 4 candidaturas que foram colocadas para este pleito, onde uma delas foi, inclusive, indeferida com recurso, pois é uma característica desta lei que, enquanto houver a possibilidade do contraditório, o candidato ele pode desempenhar todos os atos de campanha. Porém, eu devo lembrar que, apesar de poder desempenhar todas as características de uma campanha como os outros que tiveram a candidatura deferida, todos estão cientes de que lá na frente poderemos ter problemas. Então, muita gente tem colocado essa situação, quando a gente levanta ela, como uma espécie de ataque. Não é um ataque. Isso é algo chancelado pela própria Justiça Eleitoral, é um fato jurídico, e que nós não podemos considerar isso como uma espécie de ataque a uma pessoa específica. Bem pelo contrário, deve ser amplamente divulgado para que o jogo democrático seja desempenhado de uma forma isonômica e, inclusive, informativa à população, que precisa sim saber dessa situação. Então, veja bem, com a Lei 135 de 2010, se esperava que as pessoas ligadas aos partidos, por si mesmas, barrassem candidaturas quando houvesse esse enquadramento na lei da ficha limpa. Infelizmente, isso não ocorreu nesse pleito. Ou seja, mesmo sabendo da situação, permitiram que tal candidato lá chegasse e fizesse seu requerimento de registro de candidatura. Então, infelizmente, eu tenho que observar que essa é uma situação onde ou as pessoas envolvidas no processo não entendem absolutamente nada e são ineptas nesta área, ou então, infelizmente, e eu não sei o que é pior, elas estão legitimando uma situação de ficha suja. E não sou eu que estou dizendo, eu repito mais uma vez, isso é chancelado pela própria Justiça Eleitoral. Então, o que acontece? É preciso explicar para as pessoas, para o eleitor. Embora um candidato enquadrado na lei da ficha limpa possa desempenhar sua campanha de forma desimpedida, os recursos eles vão se estendendo, inclusive, para além da eleição. Digamos que tal candidato seja eleito, lá na frente, após 1 ano, talvez quase 2, o prazo especificado pela lei seria de 1 ano, mas geralmente passa disso. Este candidato enquadrado poderá ser cassado. Então você veja como é uma situação complexa e complicada, pois colocaria Erechim no rol dos municípios que foram administrados por uma pessoa de ficha suja, infelizmente. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: qual a história que nós, e me coloco nós enquanto cidadão, enquanto eleitor também, qual a história que nós em Erechim vamos escrever para o futuro? Qual a história que vamos deixar para essa eleição? Então, isso é uma situação muito triste, né? Eu vejo que muitos têm
legitimado essa situação que acaba sendo vergonhosa para o município, pois nós podemos ser um município que acabe figurando inclusive em notícias nacionais quanto a isso, que está indo na contramão do que se quer para a democracia brasileira. Então eu repito, que história queremos construir e deixar para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos? Será que uma situação dessas vai ser legitimada? Eu acredito que não. Eu acredito que a comunidade erechinense tem o seu valor elevado e eu tenho confiança de que as pessoas não vão deixar para o futuro uma situação dessas chancelada através do seu voto. Então eu confio que as pessoas vão fazer a melhor escolha e nesse sentido eu gostaria inclusive de parabenizar os nossos adversários. O candidato Lando e o candidato Pagliosa. Eu parabenizo vocês a colocarem o nome à disposição, que embora nós tenhamos nossas diferenças, nós somos ficha limpa e podemos falar isso com a cabeça erguida. E somos opções, todos somos opções que podem ser consideradas para o eleitor. E peço que o eleitor tenha o cuidado de analisar as propostas, os planos de governo e que analisem com carinho o nosso, que está disponível inclusive no site do TSE e também nas nossas redes sociais, que analisem com carinho, que escutem com calma as nossas propostas e que entendendo que temos um projeto, como a gente costuma colocar, que coloca Erechim acima de interesses pessoais e partidários, optem por nos dar esta oportunidade de chegar à prefeitura, onde queremos fazer um governo realmente direcionado ao povo, que deixe de lado o toma lá da cá, os conchavos, e que seja feita uma administração eivada de moralidade realmente, como não vimos neste caso que eu acabei de citar aqui, e que façamos o melhor para Erechim. Agradecemos a participação do candidato Roberto Lucas no nosso programa. Também agradecemos a participação de todos os candidatos que passaram durante esta semana pela TV Erechim. Lembrando a todos que todas essas entrevistas realizadas com os candidatos a vice-prefeito estão também disponíveis no Facebook da TV Erechim. Obrigada, candidato, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. E a sexta-feira amanheceu com a temperatura bem baixinha, a gente sentiu assim uma boa mudança no tempo. Lá pelas 7 da manhã os termômetros marcavam 12 graus. Para quem estava acostumado com temperaturas acima de 25, 30 até 35 graus, deu uma assustadinha esse friozinho no início da manhã. Mas durante o dia já deu uma aquecidinha, o sol voltou a brilhar e os termômetros subiram. E o final de semana? Fica aquela dúvida, final de semana, feriadão estendido, embora seja um feriadão religioso onde muitas pessoas guardam este período para orações e reflexões, algumas pessoas aproveitam este período para viajar ou fazer outras atividades por aqui mesmo. Mas todo mundo espera que o tempo seja bom, que seja perfeito. Vamos dar uma conferida? No sábado pela manhã, uma mínima de 10 graus, a máxima de 18, a média do dia 14, a umidade do ar 74%, ventos 20 km por hora e a gente tem aí uma possibilidade de 15 milímetros de chuva. Já no domingo, ao amanhecer 9 graus, a máxima 20, a média do dia deve ficar em torno de 15 graus, a umidade do ar em torno de 79%, ventos 21 km por hora e a gente não tem possibilidade de chuva, o sol volta a brilhar com toda a força no Rio Grande do Sul e aqui em Erechim também. Na segunda-feira, que é o feriado de finados, ao amanhecer 8 graus, a máxima 23 graus, a média do dia 16 graus, a umidade do ar 77%, ventos 17 km por hora e nós não temos previsão de chuva.
Então, fica aquele apelo também para as pessoas que na segunda-feira vão se deslocar a alguns cemitérios para fazer as suas homenagens aos seus entes queridos, que mantenham todos os protocolos de segurança, usem máscaras, evitem aglomeração. Conforme já falamos no início do jornal, os casos de Covid-19 têm aumentado aqui em Erechim e todos nós precisamos estar alerta. O Covid, até o momento, não tem uma perspectiva de ir embora, então nós precisamos estar todos alerta. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês. E também desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom feriado. E o Jornal da TV Erechim volta na segunda-feira com mais notícias para todos vocês. Mas quem estiver disponível em casa, segue a nossa página lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Um bom final de semana a todos vocês e até segunda-feira na edição do Dia dos Finados. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É Master Ofertaço. Coxa sobrecoxa com dorso, 5,89 kg. Batata inglesa branca, 2,59 kg. Arroz branco biju, 17,90. Papel neve, folha dupla com 16, 17,99. No Master Mais Vantagens, cerveja Devassa lata, 1,89. Se for dirigir, não beba. Corra, é só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa.